Então vamos começar, gente. Primeiro, boa noite, professor. Obrigado por participar aqui com a gente. E vamos começar logo com as perguntas. Gente, hoje vamos entrevistar o professor Pedro Aguiar, professor da UF, que escreveu vários artigos importantes, entre eles esse que a gente escolheu, Vozes da América, Convergência Digital, Rádio Jornalismo e Agências Latino-Americanas. Professor, acho que não tem ninguém para se apresentar melhor do que o senhor mesmo. Se o senhor puder nos dar um resuminho de como o senhor chegou até aqui e falar um pouquinho do seu artigo, para quem não leu, para quem não conhece. Dá um resuminho mesmo, quais os métodos de pesquisa e como você chegou nesse tema. Eu sou jornalista. Acho que essa é a melhor maneira de começar a me apresentar. A minha identidade profissional pesa muito na definição de tudo que eu faço. Então, eu só sou professor de jornalismo porque eu sou jornalista. É que eu só me interessei em virar professor para formar novas gerações de jornalistas por achar que podia contribuir com esse tipo de questionamento, de fazer os alunos, ou melhor, os alunos não, os futuros jornalistas olharem para a profissão e para o mundo de uma maneira mais crítica, menos ingênua, menos disposta a aceitar tudo que houve e sempre pensar: de onde essa informação veio, a quem ela interessa, quem ganharia com o fato de ela ser publicada. E aí eu me formei em jornalismo na UFRJ. Eu também estudei na UF, no IACS, só que não jornalismo, eu estudei cinema, e eu acabei não terminando o curso de cinema na UF. Então, assim, eu fui aluno da UF, mas não sou formado pela UF, sou formado só pela UFRJ. Aí, lá na própria UFRJ, enquanto trabalhava, eu já trabalhava como jornalista, trabalhei em jornal, trabalhei em rádio, trabalhei em revistas segmentadas, não revista que vende em banca de jornal, mas revista de empresa, e trabalhei em agência de notícias. E foi daí, inclusive, que veio o meu maior interesse de pesquisa dentro do jornalismo. Aí, enquanto eu trabalhava em agência, eu entrei no mestrado na FRJ. Aí terminei o mestrado, fui morar em São Paulo, trabalhei num site de jornalismo internacional chamado Opera Mundi. Fiz curso no exterior de formação de correspondente internacional, especialmente na região ali do leste europeu. Então, toda aquela área que fica entre a Alemanha e a Rússia é a minha zona de interesse. Eu fiquei um tempo na Sérvia, estudei na República Tcheca, viajei por quase todos os países ali dos Balcãs, Croácia, Eslovênia, Bulgária, Romênia. E aí fiz a minha tese de doutorado pesquisando as agências de notícias do antigamente chamado Terceiro Mundo, hoje mais chamado de Sul Global, que são os países subdesenvolvidos da América Latina, África e Ásia. Porque é o seguinte, eu tinha tido uma experiência de trabalhar em agências de notícias e tinha conseguido viajar e conhecer contextos profissionais de países ricos, de empresas com dinheiro, com orçamento. E eu fiquei muito mais interessado em saber como é que era feito esse tipo de jornalismo em lugares pobres, em lugares sem orçamento, em lugares com dificuldade de acesso a equipamento, de acesso a telecomunicações, de dificuldade de formação dos jornalistas. Tudo isso, para mim, era muito mais interessante do que pesquisar as agências que já nasceram em berço de ouro. Então, eu fiz essa tese. Eu tenho orgulho de dizer que essa tese ganhou um prêmio nacional de pesquisa em jornalismo, que é o prêmio Adelmo Genro Filho, concedido pela Associação Brasileira de Pesquisa em Jornalismo. Eu não digo isso para me gabar, mas eu digo isso porque, poxa, deu trabalho fazer aquela tese, então eu fico feliz pelo reconhecimento que ela teve. Uma vez, um professor muito experiente me perguntou assim: Pedro, como você se vê no futuro? Isso já tem 10 anos. Você se vê como jornalista ou como acadêmico? E o problema da pergunta não foi nem um lado nem outro, foi o ou. Eu sou filho de jornalistas e professores de jornalismo da UF. Então, isso me deixava assim, pô, a vida inteira eu vi isso como exemplo, né? Dá para ser as duas coisas. Mas aí, quando eu terminei o doutorado, eu vi que não, agora eu vou me dedicar 100% à vida acadêmica. Então, foi uma escolha de vida, de não trabalhar mais como jornalista em redação em relação ao artigo. Esse artigo
um tipo de trabalho que a gente, no mundo acadêmico, faz com muita frequência, e quando a gente está fazendo mestrado e doutorado, a gente tem que fazer as disciplinas, e disciplinas do mestrado e doutorado, pelo menos na nossa área, não tem prova. A avaliação é sempre um trabalho escrito que a gente chama de monografia, um formato de artigo mesmo. Então, era uma disciplina sobre rádio, do professor Marcelo Kishinevski, lá na UERJ. E ele é um excelente professor, uma pessoa muito legal, inclusive é desses que também sempre foram jornalistas e acadêmicos, né? E o trabalho tinha que dialogar com os conceitos e os autores que ele trabalhou na disciplina e também com a minha pesquisa. Então, para juntar Lé com Cré, eu peguei os serviços de rádio das agências de notícias que eu estava pesquisando, em particular as agências da América Latina. Naquela época, eu tinha tido a oportunidade de visitar pessoalmente 4 daquelas agências pesquisadas, a redação deles, né, para ver os jornalistas lá trabalhando. A primeira, a Agência Brasil, que é brasileira, fica em Brasília. A segunda, a Agência Andes, no Equador. E 2 em Cuba, que são a Prensa Latina, é uma das agências mais tradicionais da América Latina, e a ACN, Agência Cubana de Notícias. E foi incrível ver que todas elas tinham serviço de rádio, o que, como eu discuto um pouquinho no artigo, não é uma faceta tão bem lembrada do jornalismo de agências de notícias, que é muito associado a texto. Na ocasião, me pareceu um tema assim, pouco explorado. Professor, a gente também gostaria de saber quais seriam as semelhanças e diferenças primordiais entre as agências de notícias e o radiojornalismo. Vamos nós. A principal semelhança é o fato de essas 2 modalidades de jornalismo trabalharem muito com o imediato, o agora, né? Essa ideia de últimas notícias, trabalhar com o recente. Agora, a principal diferença entre essas 2 modalidades do jornalismo é que o rádio é muito local. O rádio tem muito a ver com, olha, eu vou ouvir o rádio do lugar onde eu moro. E então o rádio tem essa relação forte com o lugar de transmissão e recepção. A agência de notícias opera numa lógica contrária. A agência funciona para que um veículo receba notícias dos lugares que ele não consegue alcançar por conta própria. Então, tem imensas partes do mundo em que esse jornal não consegue alcançar a notícia se aconteceu alguma coisa lá. Então, se amanhã acontecer alguma notícia super importante na Índia, como é que o Globo vai dar essa notícia? Ele vai depender das agências de notícias que têm, sim, correspondentes e equipes lá na Índia e que mandam textos, fotos, vídeos e também som para o jornal e para todos os seus clientes. E aí é assim que elas ganham dinheiro. As agências conseguem ganhar muito dinheiro e sustentam, elas ganham mais dinheiro do que custa manter essa rede de correspondentes por vários países do mundo. Obrigada, professor. Agora você poderia falar um pouco sobre os efeitos que o uso das informações produzidas pelas agências de notícias podem ter no discurso transmitido pelas rádios? Sim, tem diretamente a ver com essa diferença que eu pontuei agora. E se esse material é produzido localmente pela própria emissora, o ouvinte se identifica. Mas se o material ele é aproveitado de uma agência de notícias, o ouvinte estranha. Mas peraí, mas quem é essa pessoa que está falando aí que eu nunca ouvi antes? Eu não conheço isso aí. De onde esse veio? O que deu para perceber na minha pesquisa sobre as agências que têm serviço de áudio na América Latina é que elas conseguem fazer isso de um país para o outro em espanhol. Então, professor, qual seria a diferença das rádios independentes e uma rede de rádio, no que diz respeito à qualidade e diversidade do conteúdo e o formato das informações apresentadas? As rádios que fazem parte de uma rede, elas têm que obedecer a um certo formato. Elas têm a cabeça de rede, que é a matriz da sede, que determina o formato, determina a programação, as vinhetas, a frequência dos boletins jornalísticos e deixam para as emissoras que são afiliadas a produção do noticiário local. Para uma emissora que não faz parte de uma rede, ela, por um lado, ela tem mais liberdade,
mas normalmente ela tem menos recursos, menos orçamento e menos audiência. Boa noite, Pedro. No seu artigo, você diz sobre as rádios e a convergência digital que, mesmo existindo novas formas de produção de conteúdo radiofônico, o controle sobre os canais continua nas mãos do grande capital. Com base nisso, a minha pergunta é: existem meios para que as rádios se tornem menos dependentes dos materiais fornecidos pelas agências de notícias do setor privado? Excelente pergunta, Núbia. Os meios existem, mas são caros, né? Em que várias rádios têm apostado, porque é uma forma de aproveitar a tecnologia digital e cortar custos na produção enviada pelos ouvintes. E aí, Núbia, a pergunta de como que as rádios, e talvez a mídia independente, de forma geral, pode fazer para isso é investir em apuração, investir em reportagem, contratando jornalistas profissionais formados em curso superior em jornalismo, que aprendam a técnica e saibam, né, que já cheguem lá sabendo a técnica de apurar, de checar, de entrevistar, de fazer as perguntas certas, porque isso que é jornalismo que faz falta nesse caos de informação e de desinformação que a gente vive. Agora, isso custa dinheiro. Como que os veículos podem não depender das agências? É só investindo em jornalismo profissional. Ainda nesse contexto, qual seria a importância das agências de notícias estatais para essas rádios locais? Perfeito. Excelente também. Isso foi exatamente o tema da minha tese, que eu pude tratar isso de forma mais demorada e detalhada do que no artigo. E o que acontece com as agências estatais? Elas normalmente dão prejuízo. Elas têm um custo operacional maior do que o retorno que elas têm. Até porque, em vários casos na América Latina, elas não cobram pelos seus serviços, elas fornecem de graça. Com isso, pelo fato de não ter fins lucrativos, uma agência de notícias estatal, ela pode fazer um tipo de jornalismo que uma empresa privada com fins lucrativos não faz. Obrigado pela resposta, professor. Você poderia explicar por que a rádio é vista de um ponto histórico como um meio de promoção da integração internacional na América Latina? Especialmente por causa do idioma. É isso. Entendi. Só uma pergunta extra, porque quando estava ouvindo você falando, me deu essa curiosidade de perguntar. Você acha que esse isolamento linguístico, radiológico e geográfico do Brasil contribui para o enfraquecimento da nossa noção de latino-americanismo? Acho sim, Samuel. Acho, com certeza. Acho que contribui sim. Como eu estava falando, o Brasil vive de costas para a América Latina. O Brasil é indubitavelmente parte da América Latina e, ao mesmo tempo, é muito diferente do resto da América Latina. A gente está num ano de eleição, então a pergunta que eu vou fazer é muito importante. Será que a transmissão de informações cada vez mais homogêneas pode ter alguma consequência na maneira como experienciamos a democracia, tendo em vista que boa parte do Brasil depende dessas rádios locais para ter informação? No sentido de que as agências de notícias elas não estão aí transmitindo os textos, o conteúdo que muitas rádios estão passando? Sim, é verdade, estão. Só que eu não acho que a gente possa dizer que as informações das agências são a maioria do que as rádios transmitem. As rádios têm recorrido a agências, só que, como eu estava comentando antes, fora das grandes redes, muitas emissoras de pequeno porte têm recorrido a esse material que vem dos próprios ouvintes. Pedro, hoje, assim, 2022, eu acho que o seu artigo é 2017. Hoje, você acrescentaria alguma coisa na sua pesquisa? Sim, acho que se eu fosse acrescentar alguma coisa, ia ser o papel muito maior hoje em dia das plataformas de streaming de áudio. É um tipo de serviço que não existia em 2017 e que está mais fácil de consumir e tem mais audiência hoje em dia.
Então, com isso, a gente encerra a nossa entrevista. Agradecemos muito pelo seu tempo, por tudo que você falou, enriqueceu bastante. E é isso, muito obrigada.